Olá, meu nome é Luan, eu sou professor e especialista em aprendizagem criativa e gostaria de dar as boas-vindas à Semana Melhor Educador. Nesse evento eu vou mostrar o caminho que professores estão seguindo para se tornar melhores educadores, a ponto de criar aulas mais interessantes que o recreio. Sei que parece bom demais para ser verdade, mas se eu não visse isso acontecer com os meus próprios olhos, com professores que participaram das minhas formações, eu também teria dificuldade de acreditar, como aconteceu com o professor Juliano. E eles colaram em mim, sabe? Foi uma coisa muito massa. Porque eu percebia, por exemplo, eu chegava na hora do recreio, eles ficavam lá na porta da sala dos professores, assim, fala: E aí, cara, o que que a gente vai fazer hoje? Eu tô com uma ideia massa aqui, vamos conversar. E também com o professor Clécio, professor de português da rede pública de Goiânia. 3 horas eles dispensam lanche, dispensam recreio para fazer o negócio funcionar, assim. Eles não admitem sair sem o negócio tá pronto. Mas que negócio é esse que faz os alunos se empenharem tanto a ponto de dispensar até mesmo o recreio? Antes de te contar, deixa eu te contextualizar como essa história toda começou. Eu comecei a dar aulas desde muito cedo. No início do meu curso de engenharia mecatrônica, eu tive apenas um mês de aula na universidade e logo depois ela entrou de greve. Enquanto as aulas não voltavam, eu comecei a dar aulas particulares de matemática e física. E eu confesso que eu comecei a criar gosto pela coisa. Eu gostava muito de buscar maneiras de simplificar conteúdos considerados complexos pela maioria das pessoas. Mas, mesmo tendo muita paciência e me esforçando para trazer o conteúdo da melhor maneira possível, eu vi uma dificuldade dos meus alunos em se empenhar nas aulas. Percebi que o maior problema não era de aprendizagem, mas sim de uma motivação, de uma real vontade de aprender. E vez ou outra surgia a emblemática pergunta nas minhas aulas. Uma pergunta que eu tenho certeza que qualquer professor já ouviu, independente da matéria. Professor, para que isso vai servir na minha vida? E nessas horas, várias respostas vinham na minha cabeça. Mas no fundo, eu percebia que os conteúdos eram passados apenas para que cada aluno conseguisse responder às perguntas das provas e mais tarde passar no vestibular. E que depois eles iam esquecer tudo aquilo que aprenderam. Mas também confesso que na época isso não me incomodava muito. Para mim, isso era pergunta que aluno preguiçoso fazia para escapar da aula. Só que eu percebi após me formar na faculdade que realmente a forma como o conhecimento era passado não tinha qualquer contexto com a realidade. E comecei a pesquisar por que a escola é assim, por que aprendemos da forma como aprendemos e se é possível ensinar de forma diferente. Acabei me deparando com diversas iniciativas de escolas do mundo inteiro. Uma delas se destacou para mim, a Escola da Ponte, uma escola pública em Portugal. No meio da década de 70, a Escola da Ponte mudou a sua forma de ensinar. Lá, os alunos escolhiam o que iam aprender e como iam aprender. Olhando à primeira vista, parece uma ideia ruim. Se você der esse tanto de autonomia para as crianças, onde elas escolhem o que vão fazer, elas iam querer fazer de tudo. Jogar, ver YouTube, Netflix, menos estudar. Só que a Escola da Ponte não é um teste. Ela funciona com essa estrutura desde a década de 70 e é uma das grandes referências de educação não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Todas essas pesquisas sobre formas alternativas de educação me levaram a trabalhar em uma startup. O objetivo dessa startup era levar aulas de robótica para as escolas. E durante todos os anos que trabalhei lá, eu consegui entender melhor sobre os desafios das escolas, já que nesse tempo tive contato com centenas de professores de todas as regiões e realidades do país. Nesse trabalho, eu pude ver o poder que as aulas de robótica têm de engajar os alunos. Até mesmo aqueles alunos considerados alunos problema, que só bagunçavam e não prestavam atenção nas aulas. Mesmo vendo o poder de transformação da robótica, eu não conseguia entender exatamente por que aquilo acontecia. Não sabia se existia uma fundamentação teórica que pautasse essa forma de aprendizagem. E nessa busca, eu acabei me deparando com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que surgiu de uma parceria entre a Fundação Lema e um grupo no MIT chamado Lifelong Kindergarten, que estuda e desenvolve materiais para potencializar esse aprender fazendo. Pesquisando o material disponibilizado por esse grupo, eu pude me aprofundar nessa nova forma de aprendizado e descobri que o segredo ia além da robótica. Na verdade, nem era preciso uma tecnologia muito elaborada para trabalhar com essa aprendizagem criativa.
A aprendizagem criativa mostra na sua essência que ao instigar os alunos na criação de projetos e conectar com suas paixões, é possível melhorar consideravelmente o engajamento e aprendizado desses alunos. E desde então eu passei a aplicar os conceitos da aprendizagem criativa nas minhas aulas. Uma das experiências mais interessantes ocorreu em 2019, onde tive a oportunidade de implementar um espaço mão na massa em uma escola pública na região rural do Distrito Federal. Foi uma experiência maravilhosa. Em poucos meses já vimos alunos transformados, se engajando, aprendendo melhor e mudando o seu comportamento. Além disso, eu tive a oportunidade de compartilhar vários desses aprendizados por meio de palestras e capacitações para professores do Brasil inteiro. Já foram vários professores capacitados das mais diversas áreas de formação, que vêm aplicando os conceitos da aprendizagem criativa até mesmo em tempos de isolamento social. E por acreditar no poder dessa abordagem, que eu desejo que mais e mais professores tenham acesso a essa forma de ensinar. Bom, agora que eu contei sobre toda a história, eu quero que você preste atenção, pegue caneta e papel e anote tudo que achar importante. Eu quero te mostrar por que essa nova forma de ensinar é tão eficiente. Dá uma olhada no relato da professora Silvana de Geografia, como ela conseguiu trabalhar os conceitos das camadas da atmosfera usando os princípios da aprendizagem criativa no auge do isolamento social. Aí esse ano, como eu não podia mandar para eles, porque eles não podiam imprimir a atividade, você dá o começo para o teu aluno. E aí você deixa ele fazer. Não é você que vai fazer por ele. E isso é uma das coisas que é de uma aprendizagem muito significativa. Você me ensinou que eu dou o começo, que eu tenho que dar a diretriz para o meu aluno, mas eu não preciso fazer por ele. E aí, então, esse ano, o que eu fiz? Eu mostrei para ele que todas as camadas da atmosfera. Em cada camada, ele tinha que pesquisar o que acontecia em cada camada e ele poderia reproduzir um desenho em cada camada. E aí foi muito legal, porque eu tive alunos, por exemplo, que não reproduziram no papel, fizeram com balões. Balão bexiga, aquelas de aniversário. Eu nunca pensei nisso. Outros eles colocaram suporte, porque eu falei que eles tinham que colocar numa folha. E muitos utilizaram aquele papel filme, papel rolo de guardanapo, aquele que vem no meio, né? Aquele rolinho, eles colocaram lá para ficar em pezinho, como eu pedi. Eu falei, gente, eu nunca imaginei. Outros fizeram como semicírculos. Falei, gente, também não imaginei. Então, para mim, foi um ganho significativo de realmente o quanto que eles podem criar. Esse é o poder da aprendizagem criativa. Mas como criar essas experiências significativas de aprendizagem? Para você entender melhor, me acompanhe no seguinte raciocínio. Vamos supor que você deseja ensinar sobre tecido muscular e mostrar como o nosso braço se move. O que a gente faz numa aula padrão? O padrão é explicar as partes do tecido, muitas vezes usando imagens do livro ou até uma apresentação de PowerPoint. Mas você acha que o aluno aprenderia melhor dessa forma ou criando um dispositivo como esse, usando sucata, elástico e simples componentes de eletrônica? Ou imagina propor para os seus alunos um pequeno projeto de catapulta, usando palitos de picolé, ligas de borracha e tampa de garrafa. Uma atividade simples, mas que permite conectar diversos conteúdos. Na parte da história é possível conectar com as guerras da Idade Antiga, onde os gregos e romanos usavam as grandes catapultas para destruir muros e castelos. Com a matemática é possível fazer conexões com as funções do segundo grau, já que o movimento dessa bolinha é exatamente de uma parábola com a concavidade para baixo. E também é possível conectar com os conceitos de física, onde os alunos podem usar as fórmulas para calcular as distâncias e velocidade da bolinha, comparando valores teóricos e práticos. E a gente pode continuar nessa linha para os mais diversos conteúdos. Para as aulas de artes, você pode propor ao seu aluno a criação de um robô desenhista, usando apenas um pequeno motor, pilhas e algumas canetinhas. Para as aulas de ciências ou química, você pode criar pequenos circuitos usando massinha de modelar e fazê-los pesquisar sobre o funcionamento de pilhas e quais sais estão contidos na massinha que permitem a condução da eletricidade. Você pode até mesmo trabalhar conteúdos de ensino religioso, incentivando seus alunos a recriar o cenário de cidades por onde Jesus passou, seu nascimento em Belém, seu batismo no Rio Jordão e a crucificação em Jerusalém.
E mais importante do que isso, essas atividades despertam nos alunos habilidades como criatividade, resiliência, trabalho em grupo, todas elas essenciais para lidar com os desafios do século XXI, independente do caminho que eles venham a trilhar no futuro. Enfim, eu poderia passar horas mostrando vários exemplos para diversos contextos, mas isso foi para você ter uma ideia do quanto trabalhar essas atividades em aula pode ser poderoso e o quanto as crianças engajam mais ao dar vida às próprias criações. E por que isso acontece? Nós vamos encontrar a resposta em um estudo realizado pelo psiquiatra William Glasser. William Glasser estudou a forma como nós aprendemos e montou sua pirâmide de aprendizagem. Vemos aqui na pirâmide que nós absorvemos 10% do que vemos, 20% do que ouvimos e 50% do que ouvimos e vemos. Nessa parte de cima da pirâmide, nós temos as chamadas formas passivas de aprendizagem. Ou seja, o aprendizado vem da fonte externa, do professor falando ou do aluno assistindo um vídeo. Já na parte de baixo da pirâmide, vemos que essa taxa aumenta para 70% quando discutimos sobre o assunto e vai para 80% quando criamos algo. E é exatamente sobre isso que trata a aprendizagem criativa, da criação e desenvolvimento de projetos. E é por isso que os alunos engajam e aprendem mais nessas atividades. E essa taxa chega a 90% quando o aluno ensina para outra pessoa. Por isso, não podemos nos restringir apenas à criação, mas também trazer oportunidades onde o aluno explica o que criou e o que aprendeu nesse processo. Então eu te convido a repensar as atividades das suas aulas. Onde elas estão centradas? Na parte de cima ou na parte de baixo da pirâmide? Na sua aula, o aluno passa a maior parte do tempo escutando ou criando alguma coisa. E ele tem se divertido no processo ou quer sair da aula a qualquer custo? Essas são algumas reflexões que eu queria deixar para você. Bom, mas eu não vou me estender, até porque a gente já compartilhou muita coisa até aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar a estrutura para trabalhar essa aprendizagem criativa e você vai ver que é possível aplicar em qualquer contexto, do jardim de infância até o meio universitário. Então já marca aí na sua agenda que temos um encontro marcado nessa próxima quarta-feira. Além disso, deixe aqui embaixo o seu comentário dizendo qual foi o seu maior aprendizado nesse primeiro vídeo. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, onde compartilhamos ainda mais informações. Nós temos um grupo exclusivo do Telegram para esse evento, além dos nossos canais do Facebook, Instagram e YouTube. É isso aí, eu vou ficando por aqui e eu te aguardo no próximo vídeo da Semana Melhor Educador. Até mais!